bem, pessoal? Hoje o Tá Ligado na Cidade vai falar sobre um assunto muito importante: saúde mental entre os adolescentes. É um tema que inclusive está em alta aí por causa de uma série que tem feito bastante sucesso no streaming, Adolescência. Tudo certo, pessoal? Pois é, a produção toca em assuntos sérios: depressão, bullying, automutilação, cultura incel, tudo isso na era digital. Para conversar sobre isso tudo com a gente aqui no estúdio, o papo vai ser com o psiquiatra Rodrigo Gasparini. Ele nos ajuda a refletir. Séries assim ajudam na conscientização ou romantizam a dor? No quadro Tá na Rua, o repórter Vitor Krigor perguntou para os moradores de São José o que eles pensam sobre o tema. E tem ainda o quadro Atividade Legislativa, trazendo os destaques dos trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos. Fica com a gente, porque o papo tá profundo e o Tá Ligado já começou. A cada dia, mais e mais jovens enfrentam desafios invisíveis, minha gente. A depressão, o bullying, a pressão causada pelas redes sociais. Pois é, e quando esses temas são retratados nas telas, hein, Thiago? Será que as produções ajudam a sensibilizar ou de alguma forma acabam romantizando a dor? Afinal, o que vemos na ficção tem reflexos no comportamento real, viu? Tem mesmo. Para entender como é que a mídia pode impactar a mente dos jovens, como que a gente pode abordar esse tema aí com responsabilidade, hoje a gente recebe aqui no estúdio o psiquiatra Rodrigo Gasparini, diretor do Complexo de Saúde Mental Francisca Júlia, em São José dos Campos. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer aí conversar com vocês. Doutor, a gente citou essa série que está fazendo muito sucesso, mas o tema é muito ampliado e não fica só ali na dramaturgia, né? Quero falar de vida real antes da gente falar dessa questão desses temas sendo tratados em obras cinematográficas, em séries e por aí vai. Falando de saúde mental em adolescentes, hoje em dia, na sua prática e na sua vivência profissional, existem muitos casos? São muitos pacientes, adolescentes? Sim, são muitos. Nos últimos 10 anos, a gente vem observando um aumento considerável, mais do que considerável, um aumento bem expressivo dos problemas de saúde mental na infância e na adolescência. Inclusive, nos últimos 10 anos, o número de suicídio entre adolescentes aumentou mais de 80%. E isso é um dado bem significativo, impactante e preocupante, né? Passa a ser um problema de saúde pública. Com certeza. Informações preocupantes e que a gente precisa tocar nesses assuntos, viu, pessoal? Doutor, o senhor disse que tem aumentado essa procura, né? O senhor tem percebido isso na sua vivência profissional. Quais motivos têm levado os adolescentes estarem mais ansiosos, mais depressivos? Afinal, o que causa tudo isso? Sim. A ansiedade e a tristeza, né, são condições naturais até nesse período da vida, né, são mais presentes. A gente precisa saber até que ponto essa ansiedade ela é natural e até mesmo adaptativa, né? É importante que o adolescente esteja ansioso para uma prova, né? Mas que essa ansiedade leve ele a estudar um pouco mais, né? É natural que ele esteja ansioso para uma viagem, desde que isso não se alongue no tempo, né? E desde que ele consiga lidar com isso. A tristeza também é algo natural, vai ser presente, né? Desde que não leve a sofrimento psíquico, prejuízo das atividades e tudo mais. O que a gente percebe, assim, como grande elemento, né, que aparece há 10 anos atrás de forma mais presente e cada vez mais presente na vida dos adolescentes, é a tela, né? É o aparelho celular e as redes sociais. Isso é um ponto importante, assim. E a gente tem levado muito, né, doutora, a nossa vida mesmo, como um todo. Não estou falando só daqui da gente, sei lá, jogar um joguinho na internet, assistir uma série. A nossa relação social com outras pessoas, as relações, têm ficado cada vez mais conectadas. A gente muitas vezes perde o olho no olho aqui, perde o olho para ter um olho no olho aqui, entendeu? Na câmera, na tela. Isso atrapalha também, né, de certa forma, o desenvolvimento até cerebral dos adolescentes. Com certeza. Eu digo o seguinte, né, a tela em si, em excesso, ela já pode gerar grandes problemas, né? E o problema não está só na tela, está no fato de o que você deixa de fazer
O que o adolescente deixa de fazer por estar na tela, né? Ele deixa de fazer outras atividades, né? Atividades físicas, atividades comunitárias, conviver com outros adolescentes, se frustrar, né? Eu acho que esquecem muito que a vida online também não necessariamente reflete de fato a vida real, né? É um recorte muito bem fragmentado e editado para passar aquilo que quem postou quer mostrar, né? Não é necessariamente uma realidade de fato. Com certeza, né? O que se vê ali é isso, é edição, né? E aí começa a gerar uma falsa impressão de que a vida é isso, né? E é importante que nessa fase da vida ele esteja em contato, né, com a frustração, com a dificuldade, com a espera. Ou seja, a ansiedade é natural do ser humano, como o senhor tem pontuado, por uma viagem, para uma prova. O problema é quando isso acaba se tornando um excesso, né, doutor? E quem é o responsável por conscientizar o adolescente em relação a isso? É a escola, é os pais, o adolescente precisa tomar essa atitude de buscar um psicólogo? Afinal, como conscientizar esse jovem a respeito desses assuntos? Sim, a gente pensa da seguinte forma, né? Na adolescência, que se dá aí de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente a partir dos 12 anos, também vai acontecer o autoconhecimento. Ele começa a se desenvolver mais nessa fase. Então, o que eu estou querendo dizer? Ele ainda não se conhece por completo. Ele está na fase de se conhecer. Então, é super importante que o pai, a mãe, o responsável tenham uma participação no sentido de orientar também o que pode ser bom, o que não pode ser bom, né? A escola ela tem desempenhado um papel fundamental nisso, né? A partir do momento em que os pais também estão dependentes das telas e a partir do momento em que os pais também estão muito ocupados com outras atividades. E aí a gente acaba, né, vendo uma transferência dessa responsabilidade para a escola. É complicado. Pessoal, a gente está vendo que a conversa está intensa aqui no estúdio, mas agora a gente vai ter que fazer uma pausa rapidinha para escutar o que a população pensa sobre esse tema tão relevante, que é a saúde mental na adolescência. É isso, o repórter Vitor Krigor foi às ruas de São José para entender como as pessoas lidam com os desafios psicológicos dos jovens e o impacto das representações na mídia. Bora conferir. A gente já sabe que o uso excessivo dos celulares e dos videogames pode trazer algum tipo de problema para a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Mas e aquele filminho de boa, assim, ó, no fim de semana ou antes de dormir para relaxar? Será que também tem efeitos negativos? No Tá Na Rua de hoje, eu, Vitor Krigor, vou bater um papo com a galera daqui da nossa cidade para saber o que eles pensam sobre esse assunto. Bora lá! Natália, quero saber o seguinte, você assistiu aquela série Adolescência que está viralizando nos streamings? Assisti. O que você achou dela? É uma série muito boa, ela traz alguns temas bem relevantes, acho que traz a discussão de que o fato de que muita coisa que acontece não é somente a construção familiar, então ali a forma, tudo que a criança, o adolescente passou, então traz temas muito relevantes. É uma série que o pai em si, ele tem um trauma, mas aquele trauma ele não repassou pro filho. Mas eu, ao mesmo tempo, acho que é uma série que é muito mais para os pais refletirem do que para os adolescentes assistirem de fato. Vivian, quero saber o seguinte, assistiu aquela série Adolescência? Já assisti. E o que você achou dela? Eu achei muito boa. Ela fala sobre assuntos importantes. Legal, falou sobre assuntos que são importantes. Quando você assiste esse tipo de conteúdo, você consegue se colocar no lugar do personagem? O que você pensa ali sobre quando você está assistindo? Consegue se reconhecer no meio desse universo? Não consigo me reconhecer, mas eu acho que muita gente pode se identificar. E quando a pessoa se identifica, você acha que esse tipo de conteúdo ajuda ela a colocar para fora, ajuda ela a ter um diálogo mais aberto com os pais, com a escola? O que você pensa? Sim, é importante, porque eles podem aprender também sobre como é importante cuidar da saúde mental, prestar atenção, reconhecer, né, para poder identificar problemas. Quando existem conteúdos desse segmento em que fala sobre depressão na adolescência, suicídio de crianças e adolescentes, prisão por causa de crime de menores, os pais devem assistir acompanhado dos filhos ou assistir primeiro e chamar os filhos para debater depois? O que vocês pensam sobre isso? Na minha opinião, eu assistiria primeiro e depois debateria com eles.
mas pode ser um conteúdo livre, dá para debater, dialogar com a criançada dentro de casa. Eu acho até importante, né? Porque hoje o que a gente está vivendo na sociedade, a gente precisa orientar nossos adolescentes. Maravilha, eu quero saber agora a resposta da Vitória. Você gosta desse conteúdo? Assiste uma vez ou outra? Ou você já gosta mais do dorama porque você não se identifica com esse estilo? Eu acho que eu prefiro mais o dorama, porque eu não me identifico com esse estilo. E você debate com a sua família dentro de casa quando você fica sabendo dessas coisas? Porque você não assiste, mas seus amigos na escola assistem, né? Acaba comentando. Quando você chega em casa, você acaba debatendo sobre esse assunto com a família? Sim. Como que é o papo? Fala um pouquinho pra gente. Eu compartilho com a minha mãe explica algumas coisas que eu ainda não sei. Aí a gente vai debatendo o assunto. Viviane, quero saber o seguinte, você acredita que, tipo, os conteúdos de série que tratam sobre perturbação, ou até mesmo suicídio entre jovens e adolescentes, essas séries de true crime que fazem muito sucesso, elas mais ajudam as famílias a discutirem sobre o tema, ou isso pode trazer algum tipo de reflexo na cabeça da criança e do adolescente? Eu acho que ajuda sim. Eu acho que a partir do momento que a família acompanha o adolescente, é importante eles assistirem de tudo e assim, o pai, a mãe, o responsável pelo adolescente, conversar com ele e apontar para ele o que é bom e o que é ruim. Que de tudo que a gente assiste, a gente nem tudo é ruim e nem tudo é bom. Eu acho interessante sim, eu acho que o que nós estamos vivendo, nós estamos passando por momentos muito difíceis, muito complicados. Então nós temos que colocar a par para os filhos sim, tá? Desde que os pais em seguida tenham um bom diálogo. Mas eu acho importante assistir sim, e não esconder. Aí ó, essas foram as respostas da galera, o que vocês acharam sobre isso? Pelo que me pareceu foi o seguinte, os pais e as mães estão um pouquinho desconfiados, preferem assistir o conteúdo antes, não estão se deixando levar pelos comentários da internet. Preferem ter certeza do que se trata para depois abrir o diálogo em família. Eu achei interessante. E vocês, o que vocês pensaram sobre isso? Eu vou ficando por aqui, na próxima semana tem mais um Tá Na Rua. Vocês já sabem, a gente adora debater temas polêmicos e interessantes com a nossa cidade. Eu vou ficando por aqui. Falou! Quase todo mundo ali na rua tava conversando sobre essa série Adolescente, é isso? Adolescência. Adolescência é o título correto. E sem spoiler, tá, gente? Mas eu só vou explicar rapidinho pra gente conseguir. Teve um pequeno spoiler ali. Um pequeno spoiler, mas aqui eu não vou dar não. É só pra gente saber o rumo dessa conversa a partir dessa série, né? É uma série que conta a história de um menino, um adolescente de 13 anos, que é acusado logo de cara no primeiro capítulo de ter cometido um homicídio, né? Ele teria matado uma colega de turma ali da escola dele, e toda a história se dá a partir dessa investigação, e aí esse menino conversa com policiais, com profissionais da área da saúde mental e por aí vai, né? Então abre margem para debates e diálogos de temas como esses que o pessoal na rua trouxe junto com o Vitor, né? Relações familiares, as relações na escola, bullying e por aí vai. Então vamos voltar aqui a conversar com o nosso convidado aqui no estúdio. Doutor, a gente está falando então dessa série, mas são temas que a gente vê na realidade? Isso tudo a gente vê acontecer fora do enredo? Sim, sua pergunta é interessante pelo seguinte, né? Quando eu assisti a série, e parte, não assisti toda, mas assisti parte, eu fiquei me perguntando isso, né? Por que é que isso gera tanta comoção, tanto diálogo, tanto impacto, se na vida real isso acontece todos os dias, né? Uhum. Isso acontece com frequência, né? Essas questões como bullying, todos os tipos de violência aos que estão submetidos os adolescentes hoje, seja na escola, seja no ambiente doméstico, seja na rua, violência como homicídio, suicídio, violência de todas as ordens, né? Sim. Acontece, mas ainda é um tabu muitas vezes, né? Pois é, eu não sei, mas isso também é relatado pela TV, por exemplo, é divulgado na mídia, né, quando algo acontece, e não gera tanto impacto, né, tanta comoção. Talvez a forma como é feito, como é divulgado, né, é uma produção muito interessante, né, a forma como foi feita, você fica envolvido no enredo, parece que você está dentro
dos Da acontecimentos, da cena, né? A maneira como foi gravado, né? Sim. E a gente fica tão envolvido que é um assunto que repercute entre as pessoas. Olha só, a gente foi para as ruas para saber sobre isso, tá todo mundo comentando sobre isso. A série que está em alta, e já tiveram outras séries anteriores também que abordaram assuntos parecidos, como aquele Os 13 Porquês, 30 Reasons Why, e certamente continuarão surgindo outras séries com essa mesma abordagem. Vale destacar, doutor, que sempre no início dessas produções, pelo menos todas que eu vi, sempre tem um alerta no começo dessas séries. Sim. Se você está passando por alguma dificuldade, busque ajuda, atenção a essa série, pode dar gatilhos. Enfim, isso mais ajuda ou isso mais romantiza o problema, doutor? A gente precisa saber diferenciar qual é o limite da série enquanto informação e de que momento, a partir de qual momento isso acaba estimulando a pessoa que já tem uma certa tendência a querer, por exemplo, se suicidar. As duas coisas acontecem, né? Podem acontecer e costumam acontecer, né? Pode servir como um instrumento pedagógico, como um instrumento, como está acontecendo aqui, né? A gente está usando a série para promover um debate, uma discussão sobre um tema tão relevante, ouvindo as pessoas, o que elas pensam, como absorvem isso, né? Então ela passa a ser um instrumento de levantar o tema, discutir o tema, quanto isso não afasta o risco de ser um gatilho, né, para quem passa por situações parecidas. Isso tudo vai depender de que maneira que isso vai ser dialogado, né, apresentado e discutido. Isso. Pessoal, agora a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no nosso programa, mas na volta tem mais conversa com o nosso convidado. Hoje a gente está conversando com o Rodrigo Gasparini, médico psiquiatra. A gente reflete sobre o impacto das séries na saúde mental dos jovens. Não sai daí, tá ligado? Volta já. Tá ligado? Tá de volta e a gente segue falando aqui sobre os desafios da saúde mental na adolescência. Para aprofundar essa discussão, a gente recebe aqui no estúdio o Rodrigo Gasparini, psiquiatra e diretor do Complexo Mental Francisca Júlia, aqui de São José dos Campos. Doutor, a gente estava conversando anteriormente sobre os limites da série. Até que momento essas produções ajudam e a partir de qual momento isso pode ser prejudicial para a saúde dos jovens. Na sua opinião, a partir de qual momento isso acaba mais prejudicando do que auxiliando? A pessoa que já tem uma certa tendência, ela pode sim ser estimulada com essas produções? Sim, sem dúvida, pode. Porque pode haver ali uma projeção, né? A pessoa assistindo aquilo, ela pode identificar na produção algo que ela sente, algo que ela vem passando, algo que ela vem pensando, e a depender do que se produz, né, na sequência, ela pode, de alguma maneira, reconhecer como algo, um caminho para ela também, né, algo viável para ela. Doutor, hoje a gente está focando bastante nos adolescentes. Saúde mental é um assunto importantíssimo para qualquer faixa etária, tá, minha gente? Isso, inclusive, entre crianças e até idosos, que a gente muitas vezes acaba não pensando a respeito desses grupos, mas hoje a gente está falando aqui de adolescentes. E falando desse grupo especificamente, o que os pais, os responsáveis, os professores, as pessoas ao redor precisam ficar atentos em relação a comportamentos, a mudança de hábito, para saber que, opa, alguma coisa não está legal aqui, agora já deixou de ser só uma rebeldia ou alguma coisa ali da fase que naturalmente acontece mesmo entre os adolescentes, para sim procurar a ajuda de um profissional. Você coloca muito bem vocês colocam muito bem quando vocês falam assim, poxa, tem algo estranho, né? Então, uma criança ou um adolescente que tem um padrão de comportamento mais expansivo, mais alegre, dialoga com todo mundo, vários amigos, participa das atividades, de repente aos poucos começa a se recolher, participa menos, muda o comportamento, muda a fisionomia, deixa de participar de algumas atividades, isso se arrasta por um determinado tempo, opa, chamou atenção. É sempre importante perguntar, né, se está precisando de algo, se está acontecendo algo,